quadril. A dor na região do quadril causada por inflamação da musculatura, tanto da musculatura glútea, quanto dos tendões, quanto da bursite, que a gente normalmente chama de dor trocantérica, que é a dor na parte lateral do quadril. E é importante explicar isso aqui porque é uma dor muito comum. Hoje, mais de 50% dos pacientes que eu atendo, ou seja, mais da metade desses pacientes que eu atendo todo mês, vem com a mesma queixa. A outra metade são os pacientes que têm desgaste no quadril e artrose no quadril. E uma coisa está diretamente relacionada à outra. Muitos pacientes que têm artrose no quadril também vão ter essa dor na região lateral do quadril, uma dor glútea, por conta da limitação de movimento. Então, o que eu quero aqui? Explicar para vocês por que isso ocorre, como que isso ocorre e como que a gente faz o tratamento, ok? Tá? Primeiro, Barreto, São Paulo. Vamos lá. Rio de Janeiro. Dona Célia Regina, de Rio de Janeiro. Minha irmã mora no Rio de Janeiro. Nova Friburgo, que também está do Rio de Janeiro. Inhumas, Goiás. Maravilha, aqui do lado. Várzea Paulista. Porangaba, interior de São Paulo. Saquarema, Rio de Janeiro. Já fui em Saquarema. Uma vez trabalhava no Goiás Esporte Clube e teve um jogo contra o Boa Vista, que é um time que é sediado aí em Saquarema. Fui aí uma vez, conheço a cidade. Tá? Bastante gente aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, também fui em Ilha Bela. Cidade fantástica, muito legal. Bom, pessoal, então vamos começar falando aqui dessas dores, né? Das dores que a gente chama de dor glútea. Antigamente o pessoal chamava de bursite do quadril, tendinite do quadril. E hoje em dia a gente coloca tudo isso dentro de um pacote só e a gente chama de dor trocantérica. Por quê? Trocânter é o nome dessa região na lateral do quadril, que é o culote. Tá? E o trocânter é onde se inserem grupos musculares que ajudam na movimentação. Então, por exemplo, quando você faz força para levantar e troca os passos na hora de caminhar, a musculatura que a gente chama de glúteo médio, glúteo mínimo, nasce na região do grande trocânter, que é essa região do culote, e toda vez que você vai caminhando, é o que faz você caminhar. E essa musculatura é muito importante, porque ela sustenta o nosso corpo em pé. E ela tem uma característica que ela tem, mecanicamente a gente chama de braço de alavanca, mas ela tem uma característica que a força que ela faz para te sustentar em pé, ela é normalmente 3 vezes o peso do seu corpo. Então, se você pesa 70 quilos, esse músculo teria que fazer 210 quilos de força para poder te levantar. E por que isso é importante? É importante porque essas dores são muito comuns em mulheres. 90% a 95% dos pacientes que têm esse problema são mulheres. E normalmente por conta da anatomia. A mulher tem um quadril mais largo. E por ter o quadril mais largo, o braço de alavanca, que é isso que eu falei, ele precisa ser maior, você precisa fazer mais força nesse músculo. E com isso você gera uma sobrecarga. E esse problema, ele é causado por um excesso de esforço. O que é esse excesso de esforço? Não é você fazer muita força. Muitas vezes, você nem faz tanta força. Você já não faz uma atividade física, não faz um fortalecimento, não faz um pilates. Limpa a casa eventualmente ou faz uma caminhada leve. Mesmo assim, você tem muita dor. O excesso de esforço é quando você trabalha mais do que o seu músculo é capaz de suportar. E por que isso acontece? Acontece em 2 situações distintas. Acontece em 2 picos, em 2 pontos diferentes da vida. O primeiro é mulheres jovens, atletas. Vamos supor que você tem 20, 25 anos e resolve correr uma maratona, começa a intensificar o treinamento. E quando você intensifica o treinamento, você vai fazendo tanto esforço em cima do seu tendão que ele se inflama, e na hora que ele se inflama, ele começa a gerar dor. Então, nesse caso é mais fácil de tratar, porque eu simplesmente diminuo a intensidade da sua atividade física para que você melhore da dor e a gente faz um fortalecimento específico para você voltar a treinar. E existe um segundo pico de incidência dessa doença, que normalmente é o caso mais comum, que pode ser o seu caso, que é uma mulher pós-menopausa ou perto da menopausa que não tem o hábito de fazer atividade de fortalecimento. Nesse caso, o que acontece?
É interessante porque eu gosto de explicar isso aqui utilizando a natureza, tá? A natureza é muito sábia quando mostra que nós somos muito parecidos com, por exemplo, macacos. Fisicamente, né, somos muito parecidos. E, normalmente, um macaco vive 40, 50 anos, se viver muito. A maioria até menos do que isso. Nós, que somos mais fracos do que eles, vivemos 80, 90. E por que a gente faz isso? Porque a gente conseguiu desenvolver técnicas que vão manter a gente vivo por mais tempo. Por exemplo, medicamentos, um telhado que protege dos animais, telhado que protege da chuva para que a gente não adoeça. Então, o nosso corpo, biologicamente falando, foi feito para viver 40 anos. Então, na nossa natureza é que depois de 25, 30 anos de idade, a gente começa a perder massa muscular. O nosso músculo vai diminuindo, a gente vai perdendo força cada dia mais. A não ser que a gente comece a fazer um fortalecimento, seja com musculação, com pilates, com atividades de fortalecimento, que aí a gente vai criando uma poupança, e essa poupança faz com que a gente não perca tanto músculo no futuro. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você tem uma tendinite, uma bursite na região do quadril, na maioria das vezes, a perda de músculo é tão grande que o pouquinho que sobrou grudado no seu osso não é capaz de sustentar o seu corpo para fazer atividades do dia a dia, como caminhadas, como limpar uma casa, como subir uma escada. E muitos pacientes falam assim, mas eu não faço isso e continuo com dor. Por quê? E eu vou explicar. Quando você, por exemplo, se senta, isso é para quem trabalha em escritório ou quem fica muito tempo sentado, costureira. Quando você senta, você dobra o quadril, você estica o tendão. E esticando o tendão, você está fazendo uma agressão em cima dele. E essa agressão gera inflamação. Vamos supor, você deita na cama em cima do seu quadril. Você espreme a musculatura e espremendo a musculatura você sente dor. Por quê? Porque você está comprimindo o tendão e está inflamando esse tendão. Então, não necessariamente fazer um excesso de esforço você precisa fazer uma atividade com muita carga. Basta você fazer atividades simples do dia a dia, mas que geram inflamação. E aí, vamos supor, você faz uma atividade hoje, você gera uma inflamação. E aí você deita de noite, dorme, descansa. No outro dia de manhã você acorda, você está bem. Só que você faz atividade de novo. E aí você inflama de novo. E no terceiro dia também, no quarto também, no quinto também. E durante uma vida toda, você todos os dias inflama o seu quadril. Chega uma hora que essa inflamação, todos os dias, destrói a cartilagem que você tem no tendão. Destrói as estruturas do tendão. E esse tendão que era para ser elástico e suportar as suas atividades, ele começa a rasgar. E na hora que ele começa a rasgar, toda atividade que você faz, você vai gerar dor, porque é como se você estivesse tentando abrir uma ferida. E isso é muito doloroso. Então, se você sentou, fez força para levantar, dói, os passos da caminhada dói, pode ser que você tenha uma lesão no seu tendão. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar. E esse tratamento é o principal. É o que eu vejo a maior falha, a maior dificuldade para que os pacientes consigam resolver. Eu sempre digo que o tratamento da tendinite, ele é simples, mas ele não é fácil. Para você poder entender, é como se fosse correr uma maratona. Correr uma maratona é simples, é um passo na frente do outro durante 42 quilômetros. Mas não é fácil de jeito nenhum. Você precisa de treinamento, precisa de um bocado de coisa para conseguir, entendeu? E o tratamento da tendinite é a mesma coisa, porque você vai ter que ter dedicação. Primeira parte do tratamento é alívio da dor. E isso é onde entra o ortopedista, e é a principal hora que ele entra. Ele entra nessa hora e entra como um orientador, um coordenador do seu tratamento. Então, nessa primeira fase, uso de medicamentos analgésicos, em alguns casos específicos anti-inflamatórios, em outros casos em que há uma inflamação muito grande, uma dor muito intensa, até uma infiltração guiada, a gente coloca um ultrassom, vai com uma agulha exatamente no ponto que está inflamado e joga uma medicação específica para poder ajudar a desinflamar esse tendão, sob visualização, para não jogar dentro do tendão e não ter uma complicação. Isso pode ser feito.
E a partir do momento que você tem um alívio da dor, nós vamos para a segunda parte do tratamento, que é cicatrizar essa lesão do tendão que a gente tinha conversado, que você pode ter, junto com o início do fortalecimento. E é essa hora que é a hora mais complicada, porque você precisa de um bom fisioterapeuta. Um fisioterapeuta que tenha técnicas apuradas, um fisioterapeuta que tenha conhecimento e que tenha sensibilidade para poder colocar uma carga suficiente para que você consiga fazer um fortalecimento adequado sem exceder a capacidade do seu corpo. Porque não adianta nada ele colocar a carga e na hora que ele colocar essa carga, você machucar o quadril, no outro dia não conseguir fazer nada. Então, no outro dia, ele vai te perguntar, sua dor de 0 a 10 está quanto? Ela nunca pode estar acima de 5. Então, se ela estiver acima de 5, ele tem que diminuir a carga e tem que fazer esse controle. E junto com isso, existem técnicas de fortalecimento. Não é só colocar você numa máquina e botar você para poder fazer força. Existem técnicas, existem maneiras de fazer essa força. Então, tudo isso é importantíssimo, tá? Então, acho que a escolha de um bom fisioterapeuta é essencial no seu tratamento. E vem a terceira parte, que é a parte da manutenção. Depois que você aliviou a dor, começou o fortalecimento, você vai curar do seu problema. Só que se você não mantiver a atividade de fortalecimento, a sua musculatura vai voltar a enfraquecer. E vai chegar uma hora que ela vai ficar tão fraca que você vai voltar a ter dor. E eu gosto de explicar como se a tendinite fosse, por exemplo, a pressão alta. Quando você tem pressão alta, você toma remédio para pressão todos os dias. E o dia que você não toma medicamento para pressão, no outro dia você tem um aumento da sua pressão vai subir. E a tendinite é a mesma coisa, você vai fortalecer por todos os dias, pelo resto da vida, fazendo algum tipo de atividade de fortalecimento. E eventualmente, quando você para de fazer, a tendência é perder massa muscular. Perdendo massa muscular, você vai voltar a doer. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma hora para outra, mas provavelmente depois de semanas, a sua dor vai voltar. Então, entendendo por que causa, como se trata e como se mantém o tratamento, você conseguindo fazer esse controle, você vai ter um resultado muito melhor do seu tratamento. Combinado?